Antifascismo, vulgo Antifa. Você conhece, mas você conhece a origem? Bom, a história mais comum é que ele teria começado na Alemanha na década de 30. Só que na realidade ele começou 2 décadas antes. E hoje nós vamos aprender essa história, começando pela história de seu criador. Tudo começa com Argo Secondari. Ele foi um anarquista italiano nascido em 1895. Entrando em mais detalhes, o pai dele era médico do primeiro-ministro, só que na adolescência, Argo abandonou essa vida para trabalhar num navio que navegava na América do Sul, principalmente na Argentina e no Chile. Só que para a surpresa de todo mundo, não somente era na verdade um navio pirata, como era um navio pirata tripulado por anarquistas. O grupo apresentou a ideologia para Argo e ensinou ele a lutar boxe também. Então sim, na adolescência esse cara já era um boxeador, um anarquista e literalmente um pirata. Uau! E, na verdade, justamente o fato de Argo ainda ser um adolescente foi o motivo pelo qual ele foi o único membro da população a não ser preso, já que quando o resto do grupo foi capturado, ele recebeu um passe por ser jovem demais para entender o que ele estava fazendo ali. E depois desse susto, Argo voltou para a Itália justamente quando estava começando uma pequena coisa chamada Primeira Guerra Mundial. Mantendo a explicação curta, se você viu o meu vídeo anterior sobre a história do anarquismo na Itália, você se lembra que antes de ser um país propriamente dito, ela era um tipo de região formada por diferentes reinos governados por estrangeiros. Isso criou na população um forte desejo de ver a Itália unificada. O movimento que lutava por essa unificação era conhecido como Risorgimento. E bom, depois de décadas os italianos conseguiram se unificar e formar um único reino propriamente dito. Mas ainda havia um problema, no entanto. A unificação não foi de 100%. Ainda haviam algumas pequenas regiões habitadas por italianos, mas que permaneciam governadas por estrangeiros e não eram parte do novo país, principalmente Trento e Trieste. Por causa disso, começou a nascer a narrativa de que o Risorgimento nunca havia sido completo e que faltava juntar ao país essas regiões que passaram a ser descritas como irredimidas, já que elas supostamente passariam por uma redenção quando se tornassem de novo parte da Itália, já que esse seria seu direito. Essa ideologia teve o nome de irredentismo. E a Itália recebeu a promessa a parte dessa terra se ela intervisse na guerra ao lado dos aliados. A questão do que fazer contra a guerra se tornou um assunto controverso na política italiana. A direita era pesadamente a favor e a esquerda era em sua maioria contra. Mas notou esse maioria? Bom, existia uma tendência na esquerda da época conhecida como os intervencionistas de esquerda. Esse pessoal era a favor da Itália intervir na guerra por um monte de motivos diferentes. Alguns porque, além de outras coisas, também eram nacionalistas ou irredentistas. Alguns porque acreditavam que o povo ia poder fazer uma revolução assim que recebesse as armas por causa do serviço militar. E alguns porque acreditavam que a guerra causaria um descontentamento tão grande com o governo que isso ocasionaria numa revolução. Argo era um desses intervencionistas de esquerda, mas ele se destacava da média sinceramente, porque ele era o menos suspeito por lá. Na verdade, a maioria deles era tão suspeita que o mais relevante dentre eles foi um sujeito chamado Benito Mussolini, um nome que com certeza a gente vai ouvir mais pra frente. Falando agora sobre a guerra em si, a participação da Itália foi estranha. Por um lado, o exército italiano na época era um moedor de carne que não tinha nenhuma preocupação com a vida de seus soldados. Isso para os padrões da Primeira Guerra Mundial! E se você conhece o padrão de como as pessoas eram tratadas durante aquela guerra, e o que isso implica se a Itália deveria ser pior que a média, então você chega à conclusão que lutar por ela era uma experiência bem próxima com estar no inferno. Mas, por outro lado, a Itália lutou muito melhor do que você esperaria com essas condições. E para ser sincero, o exército italiano naquela época foi até inovador. E é isso que nos traz de volta para Argo. Ele entrou na guerra como soldado e subiu de patente até se tornar um oficial e eventualmente se juntar a uma turminha do barulho. Uma das inovações italianas na Primeira Guerra Mundial foi estrear uma coisa chamada reparti d'assalto, ou em português, unidades de assalto.
A Primeira Guerra Mundial ficou conhecida por ser uma guerra de trincheiras, e isso, fazendo um resumo bem bruto, quer dizer que para se esconder de metralhadoras, os soldados de todos os lados se escondiam em sistemas de buracos e corredores cavados no chão, conhecidas como trincheiras. Esses reparti, em teoria, eram um tipo de proto-forças especiais, formadas pelos soldados mais corajosos de áreas renomadas do exército italiano. No entanto, ao contrário de uma força especial como conhecemos hoje, esses reparti d'assalto lideravam ataques e iam na frente de todo mundo de forma curiosa. Afirma-se que eles usavam várias granadas para limpar a área e eliminavam quem sobrasse com facas, o que deu para eles o icônico costume de levar facas na boca, entre os dentes, para deixar as duas mãos livres para ativar uma granada e jogar. Agora, levando em conta que na Primeira Guerra Mundial já havia o uso de armas automáticas e semiautomáticas, isso era bem impressionante e até difícil de acreditar. O que é uma dúvida compreensível. Só que, por mais incrível que pareça, a coisa da faca e das granadas acontecia mesmo. Existem fontes demais, com vieses variados demais, incluindo relatórios do inimigo que afirmam que isso realmente acontecia. Mas tem uma pegadinha. Obviamente, era uma minoria deles que fazia isso de carregar a faca na boca, a maioria usava armas de fogo mesmo. Mas enfim, continuando, enquanto os reparti d'assalto eram conhecidos como heróis do lado de fora, do lado de dentro eles tinham uma reputação bem diferente. Essas forças especiais eram queridas por outros soldados e odiadas pelo comando. Isso porque, além da imagem mítica deles, as pessoas que lutavam nessas unidades tinham a reputação de serem extremamente insubordinadas e terem pouco respeito pela hierarquia militar. Entrando em mais detalhes, elas eram famosas por brigar com oficiais e entrar em disputas a favor de recrutas e soldados de baixo nível, especialmente quando eles eram tratados de forma abusiva ou injusta. E com o passar do tempo, mais uma coisa de depois da guerra do que de durante ela, o pessoal que lutava nesses reparti d'assalto começou a ganhar o apelido de Arditi, que traduziria como algo parecido como bravos, audazes ou corajosos. E esses Arditis se tornariam uma das forças mais importantes da política italiana depois da guerra. A Itália de fato interviu na guerra, onde de 600 a 700 mil italianos morreram e pouco menos de 1 milhão ficaram feridos, de forma que muitos desses feridos tiveram parte de seus corpos arrancadas. Mas as feridas também causavam um outro impacto. Um número enorme de veteranos da Itália e de muitos outros países relatou os fortes sintomas do que hoje nós chamamos de síndrome do estresse pós-traumático, situação que não foi levada a sério na época. E mesmo tendo intervido e ganhado a muito custo, a Itália não recebeu tudo o que foi prometido. O mais importante talvez sendo que alguns dos maiores territórios que eles julgavam como irredimidos continuavam assim. E isso, somado a vários outros fatores, principalmente o de que o Estado italiano não compensou veteranos de forma adequada, pagando pensões pequenas que exigiam processos legais e burocráticos muito longos para sequer serem obtidas em primeiro lugar. Além, é claro, de, mais uma vez, ter ignorado os soldados traumatizados pelo conflito. Além de um segundo fator menos comentado. Veja, não foram só os soldados que ralaram muito para que a Itália lutasse na guerra. Em casa, várias categorias de trabalhadores, principalmente rurais, receberam metas de produtividade altíssimas, para as quais foram prometidas compensações depois da guerra, mas notavelmente terra para esses trabalhadores rurais. Essas promessas foram em sua maioria descumpridas, isso também irritou os civis. E esses dois fatores levaram a um extremo descontentamento com o governo que motivou as pessoas a se politizarem. E praticamente todas as organizações e grupos políticos na Itália tiveram um boom naquela época por consequência disso. Houve, no entanto, um crescimento mais notoriamente à esquerda. A esquerda italiana daquela época tinha conseguido se tornar muito militante e ativa. Melhor evidência disso sendo os sindicatos italianos e o quão famosos eles haviam se tornado por levar sua prática a sério. Os mais ativos pela garantia dos direitos, do bem-estar e das exigências dos trabalhadores eram os anarcossindicalistas. Dia e noite, o anarcossindicalismo difundia no meio da classe as práticas da greve e a ideia da greve geral, fazendo valer muito bem a teoria anarquista quando usavam as vitórias obtidas nas greves momentâneas e menores para criar apoio para a greve geral, e para uma revolução por consequência da greve geral.
ou multiplicando vitórias, como diz a nossa teoria. Na verdade, as greves começavam a se tornar tão constantes e tão fortes na Itália que elas começaram a dar um passo a mais, se transformando em greves que ocupavam fábricas e outros locais de trabalho para uso direto dos trabalhadores. Essa espécie radicalizada de greve de ocupação chegou até mesmo a ser conhecido como greve italiana ou greve à italiana. Emma Goldman chegou a comentar sobre uma delas. Lá os grevistas, ao invés de permanecerem ociosos durante o progresso da greve, decidiram eles mesmos conduzirem a produção de vidro. O maravilhoso espírito de solidariedade resultante da propaganda sindicalista os permitiu construir uma fábrica de vidro dentro de um tempo incrivelmente curto. Então, os grevistas começaram a operar a fábrica de sopramento de vidro, e seu plano cooperativo de trabalho e distribuição durante a greve se tornou tão satisfatório de todas as maneiras que a fábrica experimental foi transformada em permanente. E uma parte da indústria de sopramento de vidro na Itália está agora nas mãos da Organização Cooperativa dos Trabalhadores. Esse sindicalismo cada vez mais empoderado, somado ao ânimo revolucionário da esquerda em geral em consequência da Revolução Russa, as dificuldades em larga escala que a população enfrentava, e a justificativa que havia se criado para a expropriação de terras, no campo, afinal, elas haviam sido prometidas pelo governo e é ele quem estava rompendo o contrato, resultou na Itália entrando num período conhecido como Biênio Rosso. Biênio Rosso, ou o Biênio Vermelho, foi um período de 2 anos, no caso 1919-1920, no qual a Itália por muito pouco não teve uma revolução, com trabalhadores não somente tomando mais e mais da produção por todo o país, mas também estabelecendo os chamados conselhos de fábrica, que permitiam que a produção fosse gerida de forma democrática pelos operários. Só que juntamente dessas ocupações, outra coisa crescia numa velocidade impressionante na Itália, os conflitos armados entre direita e esquerda. Aliás, você notou que eu disse que a Itália por muito pouco não teve uma revolução? Na verdade, foi por mais que pouco. Biênio Nero foi o nome dado aos 2 anos de intensa repressão e violência fascista que aconteceram depois do Biênio Rosso. Mas quem eram os fascistas? E por que eles estavam fazendo isso? Benito Mussolini, antes do fim da Primeira Guerra Mundial, costumava ser um político da esquerda no mínimo controverso. Ele era um membro do Partido Socialista Italiano, o PSI, muito criticado por diversas de suas posturas. Entre elas, por se opor veementemente contra a religião e por ter sido um dos intervencionistas pró-guerra. E por esse mesmo apoio à guerra, Mussolini foi expulso. Depois disso, ele começou a entrar numa onda no mínimo estranha. Mussolini começou a apelar cada vez mais para a direita e migrar sua base de apoio para a direita, especialmente para irredentistas e veteranos descontentes com o resultado da guerra que tendiam à direita. Mussolini fundou então uma organização chamada Fasci Italiani di Combattimento, ou Fascio Italiano de Combate em português. Lá, ele passou a militarizar seus novos seguidores e os usar para várias finalidades como disputas territoriais e ataques contra a esquerda, especialmente nas sedes locais de suas organizações e jornais. Mas talvez a maior e mais lucrativa iniciativa de Mussolini tenha sido usar seu novo exército para atacar ocupações e matar grevistas sobre o pagamento de seus chefes. Poco fa ho conosciuto dei tizi. Noi rappresentiamo degli italiani preoccupati per lo stato del paese, per il futuro dell'economia, per le forze produttive, per la sicurezza delle nostre famiglie. Pusillanimità borghese. Ecco quello che è. Angosciati al solo pensiero di perdere qualche miserabile comodità. Che cosa vogliono da noi? Sentiamo il bisogno di un argine alla piena rossa. Un argine che sosteniamo può essere solo nero. Vogliono il nostro aiuto. Esatto, Quei parassiti. esatto. E andare contro i braccianti che fanno la fame e lottano come possono per migliorare uno stato di vita infame.
mentre i proprietari terrieri si ingrassano senza ritegno. Sì. Contro gli operai che lavorano 14 ore al giorno per il profitto di industriali che non si degnano neanche di andarli a trovare nelle fabbriche. Sì. Contro tutti, contro i deboli, gli oppressi, gli sfruttati, contro tutto quello per cui abbiamo consacrato la nostra vita, la nostra lotta, Cesarino. Infatti... Spudorati, cazzo. Perché mai dovremmo metterci dalla parte dei vampiri? L'ora di battaglia, sempre prima fiamma nera, che ride in scaglia, con il pugnale nella mano, con la fede. Corri, coniglio, corri! La bandiera è di un unico colore, è una fiamma tutta nera che non puoi ogni cuore. Traditore, il socialismo è per sempre! Continuando, os fascistas também eram particularmente adeptos do roubo contra os miseráveis. Eles eram conhecidos por mirar em camponeses e em ocupações rurais que tinham bens que eles desejavam tomar e por roubar de igrejas e padres. Todos estes crimes sendo propositalmente ignorados pela polícia. Continuando, ao trair os trabalhadores, Mussolini havia traído todo o seu passado na esquerda e o fez com um motivo muito específico em mente. Ele não mais sonhava em ser socialista ou revolucionário, mas em se tornar o líder supremo da Itália, ou Duce, como ele começou a ser conhecido. Só que a questão é que Mussolini certamente não era o único dando o primeiro passo para criar algo maior. De forma muito irônica e até inesperada, o maior inimigo dele viria a ser justamente outro intervencionista de esquerda, o próprio Argo, que estava dando seus próprios passos desde o fim da guerra. Secundário e conheceu muita gente, se envolveu com muitos ciclos e se organizou, sendo ele mesmo um dos membros fundadores da chamada Associação Nacional dos Arditi da Itália, ou ANAI para a sigla. Essa ANAI era uma organização meio que de esquerda unida, para usar um termo moderno, que reunia os Arditi que tendiam à esquerda. A maioria do que eles faziam era lutar por direito dos veteranos, mas Argo era o cabeça de uma ala revolucionária que também tinha interesse, em causar uma revolução na Itália. Argo e a Associação Nacional tiveram inúmeros vais e vens e ultimamente ela não cresceu tanto quanto ele esperava. Argo então partiu para uma iniciativa mais ousada. Foi justamente da filial da cidade de Roma dessa Associação Nacional dos Arditi que Argo formou a Arditi del Popolo, ou Arditi do Povo em português, que nós vamos abreviar para ADP daqui à frente. Diferente do antigo grupo, a ADP era abertamente revolucionária, coisa que muita gente nega até hoje, explicitamente tinha um viés de classe ao se declarar uma organização proletária e foi criada com a intenção aberta de ser oposição ao fascismo. E, na verdade, era tão oposição que a ADP se dizia adepta de uma nova ideia literalmente chamada de antifascismo. Ou seja, sim, a ADP é a própria origem do movimento antifascista e um anarquista foi seu fundador. Só que o anarquismo da ADP, no entanto, não parava só com seu fundador. Embora tivesse pouca limitação a respeito da ideologia dos membros que aceitavam, a ADP era anarquista e tinha como meio oficial de comunicação o jornal anarquista Humanità Nova, ou Nova Humanidade em português. Imediatamente, a ADP se aliou a diversas formações de defesa proletária previamente existentes e passou a defender sindicatos, ocupações e grevistas da crescente agressão fascista. A ADP em si era fundada no conceito de ser uma organização de massas, no que ela deixava propositalmente o seu anarquismo ambíguo a fim de maximizar o número de membros, que o permitiu também ter vários membros marxistas, sociais-democratas e republicanos, além de pessoas que não exatamente tinham uma ideologia, mas que eram contra o fascismo por um motivo ou outro. E apesar de tudo isso, a ADP era muito mais militarizada do que se esperaria. Ela era estruturada por meio de esquadrões em seu nível mais fundamental, com esquadrões sendo compostos por 10 membros e um líder de grupo. 4 esquadrões formavam uma companhia com um comandante de companhia, e 3 companhias formavam um batalhão com seu próprio comandante de batalhão. E com isso, o crescimento rápido de um grupo revolucionário que estava finalmente conseguindo não somente confrontar o fascismo, mas fazer ele finalmente recuar,
marcava uma grande virada no cenário político da Itália. Quando os confrontos se intensificaram, se tornava cada vez mais claro que no futuro próximo só um dentre dois homens poderiam estar no poder da Itália, Argo ou Mussolini, o soldado ou o político, e o tabuleiro estava montado de forma que se um perdesse, o outro certamente ganharia. Esse confronto, tão dualista em sua natureza, havia nos sido explicado por Proudhon quase um século antes, quando este mesmo nos ensinou que, com o tempo, os conflitos e contradições dentro de uma sociedade, desde as pequenas rixas e rivalidades pessoais até as grandes disputas ideológicas e econômicas em maior escala, tendem a se acumular e a se agrupar ao ponto em que elas visivelmente passam a se dividir em dois polos. E neste ponto, um conflito maior entre esses dois polos não é mais uma questão de se, mas de quando. Isto de forma que, o fenômeno que hoje nós chamamos de polarização não é nenhum vício especial de nossa época, mas uma inevitabilidade histórica e uma parte da vida. E era justamente no meio dessa antinomia entre Mussolini e Argo que a Itália entrou numa de facto guerra civil, com direito a exércitos com milhares de pessoas, alianças e batalhas em larga escala. Antes de continuarmos, alguns avisos rápidos. Primeiro, se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. E segundo, meu coletivo tem um servidor de Discord, link na descrição. Lá você vai poder conversar comigo, ter acesso a um guia de estudos do anarquismo, usar efeitos sonoros incríveis como... Prepare-se, é a hora do sacode. E também... Onde reside essa esquerda que não se manifesta, mano? Entre já! Com o tempo se tornava cada vez mais raro ouvir falar de um ardite neutro. Eles passavam cada vez mais para o lado do ADP ou do lado do facho de combate. E, para evitar confusões ao decorrer desse vídeo, chamaremos os ardite antifascistas só de ardite mesmo, e os ardite fascistas de esquadrite ou esquadristas em português. Uma distinção que, aliás, era feita exatamente assim na época. Mas essa polarização certamente não era uma exceção. Ela era parte de um padrão maior na Itália, principalmente porque, de forma paradoxal, os arditi e os esquadristas eram uma parte cada vez menor de suas próprias fileiras. Mesmo quando os fascistas eram conhecidos por entrar em confrontos com a polícia e por vezes matar policiais, as forças de segurança do Estado fizeram o mundo e o fundo para ajudar eles. Primeiramente, porque alguns fascistas também eram policiais, mas de outras formas também. A polícia, em muitas ocasiões, esvaziava suas cadeias e libertava os presos sob a condição de que os ex-prisioneiros se juntassem ao facho, o que dava aos esquadristas a possibilidade de conseguir uma leva de novos membros praticamente quando quisessem. Da mesma forma, a polícia, e por vezes até mesmo o exército, atuavam como reforços ou cavalaria para os fascistas, chegando a terminar a luta quando eles não conseguiam derrotar a ADP ou forças revolucionárias. Para outra conexão do fascismo com o crime, por mais que a máfia tenha se tornado uma inimiga de Mussolini depois do mesmo ter ascendido ao poder, e que muitas pessoas tentem usar isso para pagar a história de aliança entre o fascismo e a máfia, a verdade é que muitos mafiosos se juntaram a Mussolini antes de seu governo. Da mesma forma como mesmo alguns mafiosos que não se juntaram ao facho oficialmente, coordenavam ataques e atacavam os trabalhadores junto a eles. Ainda nessa linha, de forma similar a esses exemplos, os esquadristas não tinham nenhum problema com a ideia de empregar mercenários e assassinos de aluguel para engrossar o caldo de suas fileiras. No entanto, os maiores e mais importantes apoiadores do fascismo certamente não eram só combatentes, e não eram os criminosos. O fascismo recebeu seu apoio mais importante e fundamental de todos, o financeiro e material, dos latifundiários e capitalistas industriais que estavam usando-os para combater o avanço do sindicalismo anarquista. De forma parecida, o fascismo encontrou sua maior base de apoiadores não entre capitalistas, soldados nem criminosos, mas entre os setores da classe média urbana que tendiam à direita. Essas pessoas estavam felizes em apoiar a extrema-direita se isso significasse evitar uma revolução que poderia tirar delas seus privilégios. Isso lembra vocês de alguma coisa? Continuando, de forma parecida,
alguns adolescentes e jovens adultos que tendiam ao centro ou à centro-direita apoiavam os fascistas por suas promessas vagas e vazias de um livro amarelo. Era Itália do Futuro, o termo que eles usavam, isso sim. E novamente, isso te lembra de alguma coisa? Mas enfim, tudo isso é a parte que já se esperava do fascismo. O impressionante é o que vem agora. Assim como o próprio Mussolini, alguns dos políticos fascistas eram antigos revolucionários frustrados que abandonaram a esquerda. E verdade seja dita, esse pessoal vinha de todo tipo de linha ideológica diferente, de forma que não é justo culpar uma ideologia em específico por ter tido maior tendência de cair ao fascismo. Mas mesmo vindo de direções diferentes, essas pessoas geralmente viravam a casaca por pelo menos um dentre dois motivos. Elas se juntavam a Mussolini ou porque estavam fartas da rejeição do nacionalismo por parte da esquerda, ou porque desejavam uma revolução imediata sem a construção necessária para ela. E novamente eu tenho que perguntar, algum desses dois elementos te lembra de alguma coisa? Enfim, todas as diferentes categorias que tomaram o lado de Mussolini, citadas nesse capítulo até agora, ficaram conhecidas como fascistas da primeira hora. Este termo era usado por eles mesmos para se diferenciar da massa de políticos conservadores e da direita moderada, que se juntou a Mussolini depois do mesmo ascender ao poder, este último grupo sendo conhecido como fascistas da segunda hora. As duas categorias tiveram suas disputas, mas isso foge do nosso foco. A questão é que, enquanto o facho de combate reunia sobre sua asa uma verdadeira escória, a ADP se provava radicalmente diferente. As fileiras dos Arditi se engrandeciam cada vez mais pela presença de trabalhadores, ex-oficiais do exército e por aqueles revolucionários que se mantinham rentes a seus princípios. Os mais icônicos talvez sejam os anarquistas Gino Lucetti, que tentou ele mesmo matar Mussolini, e Renzo Novatore, um dos melhores e mais impressionantes poetas do futurismo di sinistra, a ala esquerda do movimento futurista. Mas, outro anarquista que merece um grande destaque nisso é Enrico Malatesta. Por mais que ele nunca tenha feito parte da ADP, ele era um grande aliado da organização que foi de grande ajuda para ela, já que por onde Malatesta ia, ele usava sua grande popularidade entre anarquistas e trabalhadores em geral para criar apoio para a ADP e ganhar recrutas para ela. Outra figura grande da época que favorecia a ADP era ninguém menos que Antonio Gramsci, mas nós vamos nos aprofundar nisso mais tarde. Continuando, os combates entre os Arditi e os esquadristas se tornavam cada vez mais frequentes e mais diretos, em muitos casos tomando a forma de tiroteios abertos entre os dois grupos, mas também de lutas físicas em alguns locais urbanos. Ambas as organizações atacavam as bases uns dos outros, disputavam territórios e armavam ataques de emboscada. Nesses confrontos, a habilidade dos membros da ADP é material para lendas. Eles se provaram capazes de vencer mesmo quando cercados, ou mesmo quando em grande desvantagem numérica. Mas, enquanto isso é um grande mérito para os Arditi, francamente, por outro lado, também é o que naturalmente acontece quando você tem uma força formada por soldados de verdade e outra por um bando de sujeitos qualquer que você só encontrou na rua. Em outras palavras, não reduzindo todas as conquistas dos Arditi por terem vencido, mas é claro que eles iam vencer, né? Mas prosseguindo, a ADP conseguiu ir tão longe porque nesse estágio ela possuía o fator mais importante para qualquer força armada revolucionária, que é o mesmo fator que, historicamente falando, o fator que decide se uma revolução armada acontece ou se todo mundo termina preso ou morto. Este fator sendo o apoio do povo. Mas que fique claro que não estamos falando de qualquer apoio. A população italiana não estava meramente respondendo sim para pesquisas que mediam a popularidade da ADP. Ela, assim como a classe capitalista havia identificado os fascistas como sua força e estava se desfazendo de recursos para ajudar suas esquadras, seja com dinheiro, seja com o apoio do seu Estado, o povo verdadeiramente havia compreendido e aceito o Arditi del Popolo como sendo sua própria força. E por virtude de ser classe maior e produtiva, ela ia muito mais longe que os capitalistas no apoio que ela dava ao seu exército. As classes destituídas na Itália verdadeiramente faziam tudo para seus soldados. A população ia desde, por exemplo, formar cordões humanos para proteger os Arditi quando eles estavam em desvantagem em uma luta, ou quando a polícia aparecia para tentar prendê-los, até bloquear o acesso a e ameaçar destruir delegacias até que os Arditi que haviam sido presos fossem libertos da cadeia, até usar seus conselhos, centros, sedes de sindicato e até mesmo suas casas para abrigar os Arditi, tanto para passar a noite, quanto para tratá-los quando estavam feridos, tanto para escondê-los de fascistas e autoridades. Até bloquear a entrada de fascistas, policiais ou do exército em uma cidade quando a desvantagem era grande demais para os Arditi, e até mesmo de formar verdadeiras multidões para aparecer nos funerais de Arditi que morriam.
em parte para demonstrar seu apoio e em parte para evitar a disrupção desses eventos, além de muitas outras formas de ajuda que eles davam aos Arditi. Em suma, as classes exploradas da Itália haviam tornado a repressão contra os Arditi virtualmente impossível. Este apoio, no campo ou na cidade, não surgiu sem motivo. Os Arditi não conquistaram esse nível de simpatia da população com conscientização e nem discursando e pregando para as massas sobre como eles eram o verdadeiro exército do povo, porque isso até mesmo o exército oficial da Itália fazia. Os Arditi, no entanto, conquistaram esse apoio popular estando do lado da população de fato, isto desde seu primeiro dia, já que a grande e maior área de atuação dos Arditi ainda foi, antes de mais nada, a proteção de ocupações, greves, conselhos, sindicatos e ocupações, especialmente as rurais. Então, para a classe trabalhadora, para todos os fins práticos, a proteção dos Arditi era a proteção deles mesmos. E foi por essa popularidade que a ADP cresceu e se tornou enorme a um ponto que chega a ser difícil de acreditar. Ela, que começou com uma filial de 3 batalhões de 1.000 pessoas cada, havia chegado à marca de 100 filiais, a maior delas tendo não menos que 20.000 soldados. Neste ápice, é possível estimar que a ADP tinha chegado a ter de entre 1/5 a 1/4 do tamanho das forças policiais da Itália. Agora, se você se aprofundou sobre o estudo da história das revoluções, você sabe que a maioria delas começou com uma proporção muito menor que isso. A Itália estava a um fio de cabelo de ter o povo no poder. Desde seu início, a Arditi del Popolo havia sido boicotada silenciosamente por algumas forças. Este silêncio se transformou em sussurros, e os sussurros em gritos. A primeira força foi a liderança reformista do Partido Socialista Italiano, o PSI. A Comintern havia ordenado que o partido expulsasse sua ala reformista, e ao se recusar, foi a ala radical que saiu. Agora dominado pela reforma e acreditando que tinham muito a ganhar com o apaziguamento do conflito, o PSI começou a se distanciar cada vez mais da ADP, até que durante um pacto com o próprio Mussolini, o PSI concordou em classificar a ADP como uma organização criminosa e proibiu seus membros de fazerem parte dela. La violenza deve finire. Scherza! Scherza! Ostia Benito, mi si è fermato il cuore! Boia Benito, scherzi da prete sono questi! Come va? Mostri. Ho creato dei mostri. Non stavo scherzando. Le piazze d'Italia non devono trasformarsi in scannatoi domenicali. Io amo la violenza, lo sapete, è parte di me. Ma ora siamo in Parlamento. E non ho ancora tirato la vera bomba. E non ho ancora finito. Offrirò un patto di pacificazione ai socialisti. A segunda força que traiu a ADP eram os sindicatos pelegos, que estavam atuando basicamente na mesma lógica que a PSI, então não vale a pena nos aprofundarmos. E a última força foi o Partido Comunista da Itália. O PCDI era um jovem partido que reunia os ex-membros da ala radical do PSI. Ele era disputado por 2 figuras bem diferentes, Antonio Gramsci e Amadeo Bordiga. E por muito tempo, a questão de apoiar ou não a Arditi del Popolo foi um tópico muito disputado pelos dois. Gramsci era a favor e inclusive republicou o manifesto da ADP. Bordiga era o contrário, já que ele era contrário a táticas de frente unida em geral, já que ele as via como uma forma de reformismo que comprometia ideologicamente o partido ao colaborar com não comunistas. Bordiga insistiu nessa posição por muito tempo, e mesmo com o próprio Vladimir Lenin apoiando publicamente a ADP e ordenando por meio da Comintern que o PCDI fizesse o mesmo, eventualmente, de alguma forma, Bordiga conseguiu vencer a disputa dentro do partido e Gramsci parou de apoiar os Arditi para continuar seguindo a disciplina do partido. Tudo isso isolou e criminalizou a ADP, o que fez suas fileiras diminuírem e deixou as forças de repressão do Estado ainda mais confortáveis para perseguir os Arditi.
Depois de tomar 3 facadas nas costas diferentes, 2 vindas pela direita, nesse caso da esquerda mais moderada, e a última vinda pela esquerda, nesse caso aplicada pela esquerda ultra-revolucionária, a única força na Itália que poderia ter parado o fascismo caiu. Em 1922, Mussolini organizou um golpe de Estado que ficou conhecido como Marcha em Roma e foi declarado primeiro-ministro pelo rei da Itália. Em 1924, a ditadura de Mussolini havia destruído a ADP, com todos seus maiores membros mortos, presos, exilados ou vivendo em segredo. O Biênio Rosso passou a dar lugar ao Ventênio Fascista, período de 20 anos no qual o fascismo pairou sobre a Itália. A Itália, antes um bastião de experimentos e possibilidades para o futuro, havia se tornado um reino estático e cinzento onde os últimos eventos que ainda ocorriam eram os ocasionais apagamentos das poucas chamas de inovação que haviam restado. E agora, os mesmos sangues frios e cabeças quentes que haviam condenado o antifascismo haviam garantido que a última cor que sobraria na Itália era o vermelho do sangue do proletariado. Mas as coisas não ficariam assim para sempre. E além da eventual queda do fascismo na Itália, há outra questão que nós temos que nos perguntar. Se por um lado você necessariamente precisa de gente, então também precisa de algum tipo de frente, mas pelo outro, a Frente Unida também não necessariamente funciona porque ela é muito vulnerável a traições, o que a gente faz? A resposta para esta e muitas outras perguntas estarão no meu próximo e último vídeo dessa minissérie sobre o anarquismo na Itália. Eu vou estar esperando você quando lançar. Mas espera! Sobraram pontas soltas, não foi? Depois de seu fim em 1924, a Arditi del Popolo foi de fato recriada 2 outras vezes. A primeira foi como parte das forças da FAI durante a Revolução Espanhola, com o nome de Batalhão de la Muerte ou Centúria Malatesta. A segunda foi com o mesmo nome durante a Libertação Nacional da Itália, mas este terceiro grupo foi sabotado pelos Estados Unidos, que ele preferiu ver a máfia gerindo a Itália. Durante os últimos dias da ADP, Argo Secundari recebeu um golpe na cabeça que o deixou incapacitado pelo resto de sua vida. Ele passou a viver com parentes ou internado à força em sanatórios. Até a morte de Argo, a família dele insistiu que a condição dele era reversível e que o regime estava o negando assistência médica maliciosamente por ser um opositor. Enrico Malatesta conseguiu ter uma vida muito mais longa que a média das pessoas citadas aqui, tendo falecido aos 78 anos. Mesmo constantemente vigiado e perseguido pelo regime, Malatesta nunca perdeu a esperança e continuou tanto defendendo o anarquismo quanto entrando em contato com o movimento. Mais famosamente, mesmo durante a ascensão de Mussolini, Malatesta encontrou tempo para escrever para Nestor Makhno a respeito de sua discordância com a proposta do plataformismo. Hans Novatori, outro membro importante da ADP, morreu antes do fim do grupo, mas deixou um grande legado. Ele é visto por muitos como um grande poeta e filósofo, a cara do futurismo de esquerda, e viria a se tornar um dos anarquistas individualistas mais famosos de todos, influente para anarquistas individualistas, egoístas, nihilistas, ilegalistas e futuristas. A sua obra-prima, Verso il Nullo Creatore, ou Towards the Creative Nothing, é considerada uma das mais importantes do anarquismo egoísta, formando um tipo de trindade junto com o Único e sua propriedade e os críticos de Stirner, ambos de Max Stirner. Novatori deixou para trás uma biografia que o transformou num exemplo vivo do ideal futurista do anarquista, enquanto um herói destrutivo e ousado. Gino Lucetti, um dos outros fundadores da ADP, conseguiu ter uma vida relativamente longa depois do fim dos Arditi. Ele foi o homem mais famoso a tentar assassinar Mussolini e recebeu uma sentença de 30 anos por ter matado um militante fascista. Durante a libertação da Itália, um batalhão anarquista foi nomeado em homenagem a ele, o Batalhão Lucetti. Depois de escolher seguir seus princípios de disciplina dentro do partido, Antônio Gramsci foi preso pelo regime fascista que o PCDI não foi capaz de parar sozinho. Foi na prisão que Gramsci escreveu seus famosos Cadernos do Cárcere, mas faleceu pouco depois de sair devido ao agravamento de sua condição de saúde, que não recebeu a atenção devida no presídio. Tragicamente, a lealdade de Gramsci a este princípio garantiu que tanto ele quanto Argo tivessem finais muito parecidos, privados tanto de liberdade quanto de cuidado médico. Um lembrete que às vezes lutar pelo que você acredita não é a melhor decisão, especificamente quando vai te afundar junto com o navio.